Bom dia às turmas do segundo ano matutino e boa tarde às turmas do segundo ano vespertino. Iremos dar nossa continuidade das videoaulas, A unidade 2, Arte Brasileira, capítulo 4, Arte e Colonização. A nossa videoaula é a 2, de acordo com o roteiro de estudos do mês de maio. Aí nós temos aí o tema, como a cultura dos países europeus se estabeleceu no Brasil. É uma leitura da página 126 a 127. Nós temos também as questões que você vai responder, marcando assim sua presença e participação. Vamos então para a leitura, turma. Como a cultura dos países europeus se estabeleceu no Brasil? Como parte da ação colonizadora, os portugueses eles procuraram impor sua cultura aos habitantes das terras que conquistaram e aos povos trazidos escravizados da África. Assim, em atendimento aos preceitos da Contra-Reforma, dedicaram-se a converter os indígenas ao cristianismo, tendo os jesuítas como os principais agentes desse trabalho catequético. Turma, o que vem a ser Contra-Reforma? Contra-Reforma é um conjunto de medidas adotadas pela Igreja Católica para combater a expansão do movimento protestante, reconquistar fiéis, converter povos não cristãos, reafirmar antigos dogmas e fortalecer a autoridade do Papa. Então, essa é a Contra-Reforma, certo? Na sociedade colonial brasileira, as igrejas católicas eram centros de culto religioso e de convívio social. Numerosos conventos e igrejas foram construídos de acordo com os valores estéticos do Barroco, estilo artístico que emergiu na Europa na primeira metade do século XVII como parte do programa desenvolvido pela Igreja para reconquistar cristãos e converter não cristãos. Nas edificações religiosas, essa estética se caracterizou pela exuberância da decoração interna, projetada para sensibilizar visual e emocionalmente. A estética barroca esteve presente por quase 2 séculos em festas religiosas e profanas, nas igrejas e nas ruas da colônia. E o termo jesuíta, membro da Companhia de Jesus, ordem religiosa fundada em 1534 pelo padre espanhol Inácio de Loyola. E o que vem a ser? Olha só o termo aqui, portulano, Portulano é um tipo de carta náutica que representava as rotas marítimas e as aéreas litorâneas das novas terras. Vamos lá então para a leitura. No início do século XIX, a colônia portuguesa na América passaria a ser a sede do governo imperial, fato inédito no processo de colonização europeu. Diante da ameaça da invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte, a família real portuguesa decidiu transferir-se para o Brasil, aonde chegou acompanhada de mais de 15 mil pessoas. Vocês estão vendo aqui essa gravura aqui ao lado, gente, que é o Lopo Homem e Pedro Rainel, Terra Brasilis. O Atlas Miller, está na Biblioteca Nacional da França, que é essa gravura aqui, da época, O êxito das grandes expedições oceânicas dos séculos XV e século XVI dependia dos portulanos, atribuído aos cartógrafos portugueses, o Lopo Homem e Pedro Rainel, representa o território recém-explorado da América Portuguesa, com dezenas de pontos nomeados em sua costa. No mar figuram naus portuguesas e no continente papagaios indígenas e árvores de pau-brasil,
que se tornaram objeto de interesse econômico da metrópole. Então, turma, em relação à família real, né? Ao estabelecer-se no Rio de Janeiro, o governo real providenciou reformas urbanas e culturais que incluíam incentivo à formação de orquestras e corais e a criação de um teatro, uma biblioteca e um museu. O projeto culminou na contratação de artistas franceses para fundar uma academia de belas artes, a fim de formar, de acordo com a estética neoclássica, então dominante na Europa, os futuros artistas brasileiros. Turma, vocês estão vendo aqui um retábulo de madeira, né, um dos altares laterais da igreja da Ordem Terceira de São Francisco. E aí nós temos aqui em Recife, né, Capela Dourada em Recife, essa foto é de 2010. Os retábulos são um tipo de obra característico da escultura luso-brasileira. Podem ser encontrados nos altares de muitas igrejas barrocas construídas no Brasil nos séculos 17 e 18. Na figura, vemos um dos altares laterais da Capela Dourada, no Recife. O trabalho da escultura em madeira com pilares retorcidos, decoradas com elementos botânicos, era, em geral, revestido de folhas de ouro. Ao centro havia o espaço para a colocação de uma imagem. O curioso é quando a família real, né, se estabeleceu no Rio de Janeiro, eles achavam que toda arte, né, era muito ultrapassada, né, até chegaram a dizer que era gótica, né, na verdade era barroca, enquanto que o barroco estava acontecendo no Brasil, na Europa estava acontecendo um outro movimento artístico que era chamado de neoclassicismo. Então, houve uma necessidade de reformar, né, de construir, por exemplo, a Academia de Belas Artes, a fim de, né, modernizar a capital, né, que seria o Rio de Janeiro, que seria a capital de Portugal, né, a capital do Império Português. Mesmo depois da independência em relação a Portugal, o Brasil permaneceu como um império governado por membros da família real portuguesa. Dom Pedro I, soberano entre 1822 e 1831, e Dom Pedro II, que reinou de 1840 até a proclamação da República em 1899. Descendente das tradicionais monarquias portuguesas e austríaca, Dom Pedro II interessava-se por arte, filosofia e ciências, e era atento às inovações tecnológicas que marcaram seu tempo. Em seu longo reinado, buscou associar o Império Brasileiro à ideia de soberania e prosperidade, com o intuito de construir a imagem de um país civilizado nos moldes europeus. O imperador esperava amenizar assim o fato de ser o Brasil a única nação no mundo ocidental onde ainda havia escravidão. Turma, nós temos aqui uma imagem, né, do Jean-Baptiste Debré, que é um pintor, né, da missão artística francesa, e ele coloca aqui, gente, aqui na verdade é o desembarque da imperatriz, né, Dona Leopoldina, em 1818. Aí nós temos aqui a técnica que foi empregada, né? A integrante da missão francesa, o artista Jean-Baptiste Debré, permaneceu no Brasil por 15 anos como pintor da corte e produziu uma vasta obra registrando cenas da sociedade brasileira. Retratou nessa pintura a chegada ao Rio de Janeiro da princesa austríaca a Leopoldina, que veio se casar com Dom Pedro I. Acompanhava a sua corte, que incluía uma comitiva de cientistas e artistas, a qual ficou conhecida como Missão Austríaca. A valorização dos padrões culturais europeus perpetuou-se no Brasil. Atravessando o período imperial,
estendeu-se da elite dirigente às demais camadas sociais e tornou-se um elemento importante na constituição da cultura do país. A remodelação da cidade do Rio de Janeiro, já no começo do século XX, sob o regime republicano, constitui um bom exemplo disso. Ainda hoje é possível observar em nosso cotidiano exemplos da adoção de modelos artísticos originários de outras nações. Turma, aqui nós temos aqui a imagem, né? Francisco Oliveira Passos e Albert Gilbert. É o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O projeto de reforma urbana do Rio de Janeiro foi inspirado no plano do barão Haussmann, que havia implantado largas avenidas na capital francesa. A reforma abriu uma avenida ligando o porto a uma praça que recebeu edifícios públicos, como o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional e a Escola Nacional de Belas Artes. Assim como a Ópera de Paris, o Teatro Municipal mescla elementos clássicos com a profusão decorativa do barroco, seguindo a tendência conhecida como ecletismo. Turma, o ecletismo é a mistura de outros movimentos arquitetônicos, outros movimentos artísticos, e essa mistura aconteceu em muitos momentos no Brasil. Inclusive a Biblioteca Benedito Leite, ela possui características ecléticas, porque ela tem elementos do neoclassicismo e elementos do barroco também, assim como o Teatro Municipal. Turma, diante do que foi lido, do que foi mostrado nas imagens, vocês vão verificar a data e a linguagem artística das obras apresentadas nessas páginas. E vocês vão responder. Primeira questão: o que as obras retratadas têm em comum? A segunda: o que cada uma delas representa? Terceira: o que essas imagens revelam acerca da relação do Brasil com a Europa? E a quarta e última questão: como você percebe a presença dos modelos culturais estrangeiros em nosso cotidiano?